Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem aula de artes, voltei. Hoje a aula vai ser rapidinha, vai ser para passar algumas informações, falar um pouquinho sobre contação de história. A gente vai trabalhar na página 71 até a página 74, tá? É bem simples, pra gente ouvir um pouquinho sobre esse conteúdo. Capítulo 12, tá? Coloca a data aí no livro, tá bom? E acompanha com a tia Cris. A gente vai falar um pouquinho sobre contação de história. As histórias, elas fazem parte da nossa vida desde pequenininho mesmo, tá? Porque a nossa mãe, a nossa avó, a nossa Dinda, a nossa tia, né? Os nossos pais também, né? Os pais de vocês, os avós, sempre contaram uma historinha. Eu acredito que já tenham contado alguma história para vocês, né? Seja uma história antiga, seja algo que tenha sido passado de geração em geração, quando a gente falou do folclore, a gente sempre ouve alguma história, né? Quando a gente pega um livro para ler, ou quando a gente ouve de alguém. Então vamos lá. Relembre e conte aos colegas uma história que você ouviu e que gostou. Qual história você já contou? Né? Vocês devem estar pensando em alguma história que vocês já ouviram, né? Nós já ouvimos vários recontos de histórias na última aula que teve ao vivo da apresentação do folclore. Cada um contou um pouquinho da lenda. Aquilo dali é uma contação de história também, um reconto de histórias, tá? Lembrando que meu prédio está em obra e fica esse toque-toque o tempo todo, tá? Enfim. Talvez vocês já tenham ido, alguns de vocês já tenham ido em algum teatro ouvir história. Outros anos na escola, as professoras sempre contam histórias, né? A tia Cris, a tia Luciana já chegou a contar alguma história para vocês também. E é muito importante porque a gente aprende as concordâncias que a gente viu em português, né? As concordâncias na hora de fazer uma frase. A gente aprende quando a gente ouve. A gente aprende vocabulário. Como assim, tia Cris? Palavras novas. Quando a gente escuta, quando a gente lê uma história ou quando a gente escuta uma história, a gente aprende novas palavras. Por isso que tem um vocabulário embaixo do texto. E mesmo que não tenha um vocabulário, você pode recorrer ao dicionário, você pode procurar no Google. Então, ouvir histórias, contar histórias, aprender novas histórias é importante para a gente aprender também, tá bom? Então, vamos lá. 72, tá? A tradição de contar histórias é muito antiga. As narrativas orais sempre estiveram presentes em diversas sociedades como um modo de transmitir e manter viva sua cultura. Na atualidade, a contação de histórias ganhou várias finalidades e formas de apresentação. Ela pode ocorrer de um jeito simples ou pode ganhar áreas de espetáculo, com direito a figurino e cenário, espaços fechados ou abertos como a rua. Podem tornar-se parte desse universo que encanta os seus ouvintes. Ouvintes é aquele que ouve, tá bom? Veja algumas maneiras de contar uma história. Então, nós temos aí um espetáculo de contações de histórias de Neil Plymouth, em Nova Zelândia, de 2005. Embaixo, uma professora contando história para os alunos. Uma contação de histórias ao ar livre em Birmingham, na Inglaterra, em 2016, tá? Então, a gente tem aí 3 tipos de apresentação de história, tá? Mas a gente pode apresentar a história de outras formas, através de um fantoche, de um teatro de fantoches, de um teatro de sombras, com marionetes, com bonequinhos contando histórias. A gente pode... Vocês lembram quando eu contei a história do Saci do Pedrinho da Sereia? Que eu coloquei umas coisas na cabeça meia doida, né? A gente pode encenar, ou seja, fazer um teatro com as histórias, né? Quando a gente pega uma boneca, um carrinho, um boneco, um super-herói e tá brincando, a gente pode usar os bonecos para poder fazer uma história também, tá? Tudo isso a gente pode usar de recurso, ou seja, são coisas que a gente utiliza para poder contar uma história, tá bom? Então vamos lá, histórias e pintura. Na cultura popular japonesa existe a tradição do Kamishibai.
nascida nos templos budistas por volta do século XII. Trata-se de uma tradição de contadores de histórias que utilizam pinturas em placas ou rolos de papel para narrar e interpretar as tramas. Eles são artistas itinerantes que se deslocam de bicicletas, narrando histórias nos pequenos palcos que carregam. Aqui vamos lá, e tem uma ordem, tá? A história é montada em um pequeno palco, tradicionalmente montado na rua sobre uma garupa de bicicleta ou sobre uma mesa. Então é como se fosse um teatro que é móvel. O que seria um teatro móvel? Que ele consegue carregar de um lugar para o outro, tá? A forma de narrar, de contar, ocorre por meio de cartões pintados. Neles estão as cenas e os personagens que são apresentados e interpretados pelo ator, que tem um desenhozinho aí atrás. O ator narra, conta a cena e interpreta os personagens, explorando a entonação vocal. Eu já falei sobre entonação vocal. Quando a gente fala, e de repente chegou a bruxa, né? Eu mudei o meu tom de voz, né? Eu lembro muito bem que no dia da apresentação do folclore, que foi a nossa culminância, alguns alunos usaram a entonação vocal e ficou bem bacana, né? Ou seja, eles usaram o recurso que eu tinha explicado na aula de português e ficou bem interessante, porque dá um ar de surpresa, de felicidade, de espanto, né? A gente pode utilizar esses recursos para contar a história, tá bom? O ator também utiliza recursos sonoros, como tambores, gaitas, flautas. É quando eu tô dando aqui a videoaula e coloco, peraí, DJ, pum! Aí eu parto lá no Spotify e sai o som, né? A sonoplastia não deu certo na última aula, que sacudi a garrafa encheu d'água aqui. Não sacudo mais garrafa para fazer a sonoplastia, mas é um recurso para colocar um som, né? Pra gente colocar um efeito especial na história. É legal também, tá? Aí nós temos aí, ó, duas palavras, só nesse texto que eu tô contando pra vocês, a gente tem um vocabulário aqui embaixo, ó. Então, itinerante, que se movimentam de um local para o outro, exercendo algum tipo de função, trabalho, ofício. Entonação vocal, expressão de um sentimento que se percebe pelo modo como se emite a fala, recurso muito explorado na narração de histórias, teatro e música, que é quando a gente fala em de repente aconteceu, né? Então a gente muda o som da voz para falar, e tomei um susto. Fiquei feliz. Ó, mudei a expressão facial e mudei o tom da minha voz. Tá legal? Quando a gente conta uma história. Por isso quando a gente pode pegar uma história pequena que a gente tem em casa e a gente pode contar essa história na frente do espelho. Isso é legal. A gente está trabalhando a nossa expressão facial, porque eu tô olhando no espelho. Por exemplo, quando eu tô gravando a aula para vocês, eu gravo essa aula no meu tablet como se fosse uma selfie. Então, eu me vejo dando a aula. Então, quando eu tô falando para vocês, eu tô me vendo e eu tô tendo noção do que vocês estão me vendo. Entendeu? Quando eu faço uma cara assim, ou quando eu falo as minhas coisas, ou quando eu arregalo meu olho, ou quando eu falo na oração e na fé, eu tô vendo, entendeu? Então, ou seja, eu tô percebendo a minha expressão facial para passar para vocês, tá bom? Vamos lá, página 74, hoje a aula é bem rapidinha, é só para passar essas informações para vocês, tá bom? E até porque a gente tem trabalho aí também. Vamos fazer uma roda de contação de história. A professora vai dizer uma frase, começar a brincadeira e depois vão criar mais uma parte da história, um de cada vez. Quando o último aluno contar a parte dele, recomece a brincadeira inventando outra história. E aí eu vou sugerir a vocês, e já vou falar com a tia Luciana, que a gente vai trabalhar isso na nossa videoaula, tá? A gente pode trabalhar essa contação de história na videoaula do dia 4/9, que é hoje, eu vou anotar aqui, tá? Porque como você sabe, aqui é igual novela, né, pessoal? A gente não grava no dia, né? Grava antes, tá? Então a gente vai combinar e aí na videoaula a gente vai tentar fazer essa contação de história a partir de um começa, o outro continua e a gente segue a ficha da chamada, fechou? Então essa vai ser a atividade que a gente vai fazer na videoaula. Quem assistiu antes, perfeito, já sabe o que a gente vai fazer mais tarde. Quem está assistindo depois, porque primeiro viu a aula ao vivo e aí assistiu a aula de música, já sabe como foi, fechou? Então, a gente vai fazer essa atividade da página 74 na aula ao vivo, tá bom? Um aluno começa, o outro continua a história até terminar, fechou? Então, essa vai ser a atividade da nossa videoaula.
Tia Cris, mas a videoaula não era para tirar dúvida, pessoal? Quando a gente fala, a gente está explorando a parte oral, a gente está trabalhando vocabulário, a gente está se expressando para o outro, né? E para outras pessoas, porque tá a nossa turma ali, que é uma oportunidade de a gente fazer isso em grupo, que a gente não tem tido essa oportunidade. Então a gente está aproveitando essa oportunidade para poder fazer. Então, no primeiro momento, a gente pergunta se alguém tem alguma dúvida. Se tiver, a gente esclarece a dúvida. Num segundo momento, a gente vai fazer essa atividade. Fechou? Então, tá bom. Então, quem já viu a aula e ainda vai para a aula ao vivo, a gente vai se encontrar lá. Quem já viu, já sabe que deve ter sido muito legal. Certo? Então, um grande beijo para vocês, um bom final de semana. Lembrando que a gente tem que entregar os trabalhos aí, tá? Até o dia 7 de setembro, tá? 8 de setembro vai ficar fechado lá os links dos trabalhos, então vocês têm até o dia 7 para fechar isso tudo e entregar pra tia Cris, que não é muita coisa, né? Quem já tá fazendo tem pouquinho, ou hoje já acabou o último, tá bom? Beijo!